Amém. Dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí, irmãos. Sorriso de crente que vai morar no céu. Aleluia. Sente-se adorando ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Raíssa, hoje eu vou te liberar. Pode sentar aí para você aprender hoje a lição. Não precisa ficar concentrado aí no teclado, não. Amém? Vamos estudar hoje. Aí, se vocês estiverem por um fundo aí musical, pode, mas para todo mundo prestar atenção, né? É importante estudar a palavra de Deus, irmãos. Pegaram a revista, irmãos? Cadê os adultos? Estão com a revista, gente? Quem está faltando revista aí, levanta a mão. Os adultos. Os jovens têm a revista deles. Hoje vão ter aula com a gente. Mas jovens, vocês têm a revista de vocês. Venham aprender essa lição. Venham estudar. Hoje não é um aulão para todo mundo por causa da Santa Ceia. Tá bom, obrigado. Ali, empresta a mão aquele senhor ali também que está visitando. Aí você adulto que está pegando a revista, venha nas próximas aulas, amém? Para estudarmos a palavra de Deus. É importante o crente participar da escola dominical. É a nossa vida religiosa, né, irmão? Assim, não uma religiosidade, mas temos uma vida religiosa, que é de vir à casa do Senhor, adorar a Deus, estudar a palavra. Isso faz parte da vida do cristão. Então nós temos que vir à casa do Senhor, estudar a palavra de Deus, amém? É importante, é bom nós ouvirmos pregações no YouTube, né? Facebook, outra mídia social, tem grandes pregadores, embora tenha um monte de gente que fala um monte de besteira. Nós ouvimos também pregações lá, mas é importante estar aqui na igreja também, aprendendo, tendo a comunhão com os irmãos, tirando dúvidas. E tendo em mente que vocês têm pessoas que o Senhor colocou na vida de vocês para orientar vocês, né? Os obreiros da igreja, pastores, para estar ensinando a palavra de Deus a vocês. Cadê o passador de slides? Está aí, Mateus? Vê se tu acha para mim. Está aqui, perdão. Vê se está funcionando. Tá aí conectada, pecinha? Ok, então tudo certo. Vamos lá, irmãos. Irmãos, é uma aula. São que horas, irmão? Que eu tenho que controlar o tempo. 9h43. Até às 10h30 pretendo ir com a aula. Amém? 10h30, 10h40. Vamos ir com a aula. Depois, Santa Ceia. Abram as lições no número 2, quem está com revista. Então nós estamos aprendendo sobre o movimento pentecostal, falando, né, iniciando no que aconteceu lá em Atos 2, que é a descida do Espírito Santo sobre a igreja, né, ali é o início do movimento pentecostal. Vamos passar por alguns movimentos na história da igreja, movimentos importantes, históricos, até chegar aos nossos dias, amém? Vamos passar ali também pela rua Azusa, que é um dos mais famosos, que é justamente onde os missionários, né, Daniel Berg e Urnavigre, passaram, receberam ali o poder do Espírito Santo e vieram para o Brasil pregar a palavra de Deus. Se instalaram ali em Belém do Pará e ali surgiu a Assembleia de Deus, amém? Esse movimento que ganhou o mundo. Aí, depois veio para o Rio de Janeiro, se expandiu cada vez mais. Então nós vamos falar isso, vai passar pela nossa história também, da Assembleia de Deus em Bangu,
que deu origem ao ministério de Madureira, esse ministério do mundo. Amém? Então vocês, irmãos, têm uma história. Vocês fazem parte da Assembleia de Deus em Bangu, né, onde deu origem ao ministério de Madureira que ganhou o mundo. Então tem uma história. Amém? É muito relevante para vocês fazerem parte desse ministério. Pode ter muitas falhas, como muitos falam, criticam, mas tem uma história, é um movimento sério, é um ministério sério. Amém? Não é qualquer lugar. Ontem mesmo estava conversando com a minha família no carro. A gente passou num lugar, não tinha nada, lá já tem uma igrejinha pequenininha lá. Está lá o pastor, as 2 pessoas, um monte de cadeira. Aí se vão surgindo vários movimentos assim, mas que a gente não sabe se é Deus mesmo no negócio, se é um brigando com o outro, aí decide abrir uma igreja, tá entendendo? Aí vários movimentos sem pé, sem cabeça, e a gente não sabe nem o que está acontecendo ali. Então nós não, pelo menos nós temos uma história, sabemos de onde nós viemos, né? E o que está acontecendo aí nesse ministério para poder alcançar o mundo. Amém? Vamos para a lição. A lição 1 falou justamente sobre a descida do Espírito Santo, que foi o início de uma transformação na vida do crente. E a lição 2 vai falar sobre vivermos em permanente vigilância, né? E o chamado à santidade e à preparação. Olha só, se você quer ser cheio do Espírito Santo, né? Quer ser uma pessoa pentecostal, né? Como nós gostamos de falar na Assembleia de Deus, não é isso? Eu sou pentecostal, né? Então tem que passar por isso aqui, ó: vigilância, santidade e preparação. Você concorda com isso? Vigilância, santidade e preparação. Nós vamos estar falando sobre isso na lição. Vamos para os textos de referência. Me ajude a ler, irmãos. Eu vou ler um, a igreja lê o outro. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos falar sobre 2 igrejas hoje do Apocalipse, características delas, o que fizeram de relevante, suas falhas também, e como nós tiramos lições para nossas vidas. Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A igreja. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vamos ler juntos esse último versículo? 1, 2, 3. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Texto áureo. Eu leio, a igreja repete para fixar. Amém? Texto áureo. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Romanos capítulo 13, versículo 11. A igreja. Para ficar unânime. Vai ter história. 1, 2, 3. Verdade aplicada. As experiências e os avivamentos do passado não nos dispensam de viver em constante vigilância e oração. Na igreja. Aleluia, louvado seja o Senhor. Iremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja entre nós nesta manhã. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra. Nos dê, Senhor Deus, as Tuas revelações. Abre o nosso entendimento. Prepara o nosso espírito, Senhor, para recebermos a Tua palavra, Deus Santo. O Senhor, repreende toda a obra maligna, Pai, todo espírito imundo que se levantou contra esta aula, contra a escola dominical desta manhã, contra este culto, joga por terra, afasta, Pai, ó Senhor, e sopra a Tua nuvem de glória sobre nós, e fala conosco, nos envolve com a Tua presença, no Teu poder, ó Deus Santo Eterno. Assim oramos em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Introdução. Nos tempos apostólicos, algumas igrejas locais já mostravam sinais de esfriamento espiritual e relaxamento no cuidado com a vida espiritual. Olha só, já lá no início da igreja, algumas igrejas mostravam sinais de esfriamento espiritual e relaxamento no cuidado com a vida espiritual. Temos que tomar muito cuidado com isso. Essa realidade continuou pelos primeiros séculos e resultou no surgimento de diferentes movimentos de busca de renovação no seio da igreja. Nesta lição, vamos extrair algumas lições desses movimentos e compreender a relevância do autoexame, da vigilância e da oração. Olha lá o crente dormindo no culto, olha, coisa feia, né, irmãos? Então, irmãos, já lá na igreja, lá no início da igreja, na época dos apóstolos, e aí depois os que surgiram ali recentemente após os apóstolos, a igreja mostrava assim, um esfriamento espiritual, um relaxamento com a vida espiritual. Está entendendo? Aí começaram a surgir alguns movimentos para avivar a igreja, né? Para levar o povo a buscar a Deus. E alguns desses movimentos foram até paralelo à igreja, né? Pensava que não precisavam mais da liderança da igreja e foram paralelos às igrejas. E alguns desses movimentos tomavam até alguns rumos errados, né? Contrários à palavra de Deus. Vamos até falar sobre um desses movimentos hoje. Entendendo? Então vamos extrair algumas lições desses movimentos, um desses movimentos hoje, e compreender a relevância do autoexame, da vigilância e da oração. Esse autoexame aqui é muito importante. É quando nós mesmos fazemos um exame da nossa vida e vemos se estamos de acordo com a palavra de Deus ou não. Vemos se ainda estamos no Espírito, se ainda estamos no fervor, estamos com vontade de buscar a Deus. Isso é importante fazer esse autoexame, isso tem que ser diário. Hoje nós vamos ler sobre isso na Santa Ceia, onde diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é isso? Muitos tiram para fazer esse autoexame somente no dia da Santa Ceia. Aí vou ver se hoje eu posso tomar a Santa Ceia. Aí, será que eu pequei essa semana? Será que eu pequei esse mês? Será que eu estou brigado com meu irmão?
obrigado com meu pai, com a minha mãe, com a minha mulher, com o meu marido. Aí vamos ver se eu consigo tomar ceia. Aí viu, tem uma farinha lá, pede perdão. Aí no outro dia está fazendo a mesma coisa. De nada adianta isso. O autoexame tem que ser diário, a cada dia buscarmos a santidade no Senhor, é vermos onde estamos errando. Usa-se muito nas pregações, tem que tirar os carrapichos. Quem já ouviu pregação assim? Os crentes mais antigos já ouviram, né? Tem que tirar os carrapichos, né? Esses carrapichos, outro dia eu estava andando no mato, saiu um monte de carrapicho na calça agarrado. Então tem que tirar esses carrapichos diariamente. Ver onde nós estamos errando, onde estamos tendo um comportamento que não agrada a Deus, vigiar nossos pensamentos. Os pensamentos geram ações. Então, se estamos pensando muito em algo ruim, errado, e fazer coisa errada, acaba fazendo, porque está dominando a tua mente. Uma das coisas que o inimigo quer fazer em nós ou conosco é dominar a nossa mente. Uma vez dominando a nossa mente, domina todo o nosso corpo. E nós vamos fazer a vontade dele. Então nós temos que fazer um exame, ver onde o inimigo está atacando a nossa mente, ver essa coisa do inimigo, eu tenho que parar a pensar nisso. E pensar em outra coisa, que o apóstolo Paulo falou, quero trazer a memória só que me traz esperança. Para pensar em algo bom, algo que vai te levar para perto de Deus, algo que vai te levar para a eternidade com Cristo. Então tem que fazer esse autoexame, vamos falar mais sobre isso. E evitar aqui, esse esfriamento, irmãos. Uma criança dormir na igreja é relevante, Passar o culto dormindo. Confesso pecado, às vezes eu dou as piscadas. Eu acho que até as irmãs já viram isso quando vem cansado do trabalho. Mas, irmãos, o tempo todo assim, ponto de entrar em sono profundo, é sinal que já está na indiferença. Vir à igreja em outro lugar não faz qualquer diferença, Então temos que evitar isso. Amém, irmãos? Sair do sono, aquilo que a Bíblia fala, o sono da indolência, aquele sono das virgens, que dormiram ali. E nas 5 virgens dormiram e esqueceram de vigiar que o azeite estava acabando. E nisso que dormiram, o azeite acabou. E não tinha mais como comprar tempo de participar das bodas. Não é isso? Então tem que tomar cuidado com isso, para não deixar o azeite acabar. Então as igrejas na Ásia, afinal da era apostólica, algumas igrejas locais já apresentavam desvios doutrinários e esfriamento espiritual. Desvios doutrinários, irmãos, já sabem que é sair da palavra de Deus, é viver outros ensinamentos fora da palavra de Deus. E esfriamento espiritual é relaxar com relação à oração, ao jejum, à leitura da Bíblia, a consagração a Deus, a participar dos cultos. Então vai esfriando espiritualmente. Isso já acontecia lá na igreja, no início da igreja. O João foi ordenado por Jesus Cristo a escrever cartas às 7 igrejas da Ásia, não é isso? E essas cartas demonstravam como estava a igreja na sua espiritualidade, na sua dedicação à palavra e no seu serviço. E tem igreja que a maioria das igrejas foram chamadas a atenção por Jesus para que pudesse mudar o seu comportamento. Em nenhum momento deixaram de ser igreja. Jesus ainda as amava como a igreja, tanto que corrigia para que elas pudessem voltar para a vontade dele. Mas sempre falava: se arrependam-se. Por quê? Porque ia chegar o dia de um julgamento, ia chegar o dia de prestar contas com Deus. Então, se não se arrependesse a tempo, quando chegasse o julgamento já seria tarde demais. Então Jesus sempre dá a chance de se arrepender. Enquanto estivermos em vida, Jesus está nos dando uma chance de se arrepender. Qual o problema disso? É que nós não sabemos quando vamos partir.
Alguns podem viver 100 anos, outros podem viver só mais algumas horas, alguns minutos. Então nós temos que estar prontos para ir ao encontro do Mestre em todo o tempo, a estar pronto como se Jesus fosse voltar agora. Alguns falam, né, tem que estar pronto como se Jesus fosse voltar amanhã. É um pensamento errado, porque se muitos soubessem que Jesus fosse voltar amanhã, até a meia-noite eu ia fazer um monte de coisa errada, né? Ia viver a vida, né? Mas então nós temos que voltar, estar prontos como se Jesus fosse voltar agora, como se a eternidade com Cristo fosse ser agora, né? Para ouvirmos dele: vinde bendita de meu Pai, possui por herança o que eu tenho preparado antes da fundação dos séculos. Nos ouvir, ele chamar, né, pelo nosso nome. Temos que estar pronto para isso a todo o tempo, para não viver aqui a cegos. Imagine um cego dentro do mar, vai morrer afogado, não é isso? Pessoas que não estão se desviando da palavra de Deus, está entrando em esfriamento espiritual, está cego dentro de um mar que vai se afogar a qualquer momento. Vem uma onda, acaba com ele, está entendendo? Então nós temos que estar com nossos olhos bem abertos. Então a igreja de Éfeso é enaltecida por seu trabalho e sua paciência, refutando aqueles que se diziam apóstolos, mas na verdade eram mentirosos. Uma das características marcantes da igreja de Éfeso era a intolerância à heresia. Ela não pactuava com heresia, ela via se quem estava pregando era mesmo homem de Deus, né? Naquela época chegavam nas igrejas várias pessoas que se diziam ser apóstolos, né? Vários homens que se diziam ser apóstolos. Não, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. A igreja fala: você é apóstolo mesmo? Então vem passar pela prova, não é isso? Colocava o apóstolo em prova e muitos eram achados como mentirosos, não é isso? Então era uma igreja que tomava cuidado com isso, com heresias, tomava cuidado para ter uma liderança séria. Um dos critérios para ser apóstolos, por que a nossa denominação, a Assembleia de Deus hoje, não aceita apóstolos? Justamente pelos critérios que os discípulos usaram para estabelecer um apóstolo. Se vocês forem lá, Atos capítulo 1, quando eles foram escolher alguém, uma pessoa para assumir o lugar de Judas, né, que cometeu suicídio, então para ser um apóstolo junto com eles, teve alguns critérios, não é isso? Um dos critérios foi o quê? Que andou com Jesus desde o início do ministério de Jesus até a sua crucificação, não é isso? Um dos critérios. Então só poderia ser apóstolos quem conheceu Jesus, quem andou com Jesus, quem aprendeu com o Senhor Jesus. Aí poderia ser um apóstolo de Jesus. Aí foi escolhido quem para ser apóstolo de Jesus? Foi? Matias foi escolhido para assumir o lugar de Judas. Amém? Mas teve um critério, foi estabelecido um critério para ser reconhecido como apóstolos. É por isso que nós um dos motivos de nós não aceitarmos, não consagrarmos, né? Não ser consagrado apóstolo. Não estou falando que mal da igreja, quem faz isso está errado, né? Vai para o inferno, não. Tem igrejas sérias aí que tem apóstolos, só nós não consagramos pessoas como apóstolos. Esse é um dos motivos. Amém? Éfeso era uma igreja apologética que defendia a fé, defendia as escrituras sagradas. Então Éfeso era uma igreja apologética por excelência. O preparo bíblico e teológico de Éfeso era singular, tinha um grande conhecimento. Um dos motivos que tinha um grande conhecimento, aqui afinal tiveram o privilégio de ter como pastor durante 3 anos o maior teólogo do cristianismo. Quem foi? Que esteve em Éfeso por 3 anos treinando eles e enviando pessoas para pregar em toda a Ásia. Quem? Apóstolo Paulo. É isso, Atos 20, 31. Durante esse tempo, Paulo ele expôs todo o conselho de Deus. Pode haver o curso bíblico mais completo, irmãos? Aprendeu diretamente com o apóstolo?
E a epístola que o apóstolo nos enviou também, a carta aos Efésios, aqueles cristãos doutoraram-se na palavra de Deus, então tinham grande conhecimento da palavra de Deus. Então, eram pessoas que peneiravam, para saber quem era apóstolo realmente. Eram pessoas que tinham grande conhecimento da palavra de Deus. Mas qual era o problema dessa igreja, irmão? Tinha um problema nessa igreja que Jesus chama a atenção e manda se arrepender. Qual era? Ninguém pode me falar? Acabamos de ler. Qual era o problema da igreja de Éfeso, irmãos? Acabamos de ler aí na carta em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Era uma igreja conhecedora da palavra de Deus. Peneirava as pessoas para saber se eram apóstolos mesmo ou não, mas perdeu o primeiro amor. Então Jesus olha para aquela situação e fala: vocês estão errados, vocês têm que se arrepender, vocês têm que mudar esse comportamento. Não é isso? Então vamos parar um pouquinho aqui em Éfeso. Elas perderam o primeiro amor. Jesus nessa carta vai falar: eu conheço as tuas, versículo 2, eu sei as tuas obras. Então Jesus conhecia a obra daquela igreja? Conhecia, era uma igreja que fazia a obra, era uma igreja que conhecia a palavra de Deus. Mas Jesus está andando no meio da igreja e está vendo que é uma igreja que perdeu o primeiro amor. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, não aceita quem é mau, não aceita quem não é apóstolo. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. Presta atenção, eles faziam tudo para Deus, trabalhavam, serviam, estudavam a palavra, mas a motivação não era mais a mesma. A questão de perder o primeiro amor é a motivação. Por que eu faço? Para quem que eu faço? Como está o meu coração quando eu faço isso? É perder o primeiro amor. Não é isso? Pessoas costumam usar essa frase, o primeiro amor, para novos convertidos, não é isso? Aí falam que não deixa a fase de ser novo convertido por perder o primeiro amor. Não, tem gente que o primeiro amor está ali e continua, mesmo deixando de ser novo convertido. Vai deixar de praticar algumas coisas que o novo convertido pratica, que às vezes é até prejudicial, porque vai amadurecer, mas não vai deixar o seu primeiro amor. A motivação continuará sendo a mesma, mas tem gente que perdeu essa motivação, esse fervor, já não ama mais fazer a obra de Deus. Quando faz, já não é mais para Deus, é só porque alguém está mandando fazer, só para não desagradar alguém, ou só para agradar alguém, mas não é mais para Deus realmente. E isso é complicado. Preste atenção, porque de acordo com o que está escrito aqui, Deus não vai olhar o que estamos fazendo, vai olhar como está o nosso coração. Será que estamos fazendo mesmo por amor? Será que estamos fazendo por dedicação ao nosso Deus? Ou esse amor já foi embora, essa dedicação já foi embora? Temos que tomar cuidado com isso. É por isso que você vê pessoas que fazem muita obra de Deus e a gente não vê a bênção de Deus na vida dessas pessoas. E nós vemos pessoas às vezes que só limpam a igreja, só limpam o banco, mas a bênção de Deus está sobre essa pessoa. Não é isso? A paz de Deus está na vida dessa pessoa porque está fazendo por amor, por dedicação. Está ali fazendo, mas Senhor, abençoe teus filhos, vai ter servos, vão sentar aqui hoje, vão te adorar, vão te glorificar e exaltar o teu santo nome. Abençoa, meu Deus, aleluia. Estou varrendo aqui hoje, porque os teus servos virão aqui te adorar, glorificar o teu santo nome, para que eles se sintam bem, que sintam a tua presença.
a fazer, sabe, preparar as coisas na igreja, porque os teus servos serão servidos hoje, aleluia, fazendo com amor a Deus, e a bênção de Deus vai alcançando essa vida. Aí chegam naqueles que usam os microfones, os que estão em evidência, aí prega até bonito, mas só para se amostrar, só para aparecer, só para dizer que é alguma coisa, às vezes nem ora antes de pregar. Qual o serviço que Deus vai receber? De quem está em evidência ou quem está no anonimato, mas está fazendo com dedicação? Está entendendo? Qual é a motivação? Qual é a minha motivação em fazer a obra de Deus? Será que estou fazendo para Ele realmente? Quando fazemos para Deus, irmãos, nós vencemos as nossas dificuldades. Quando fazemos para Deus, nós vencemos nossas limitações. Quando nós entendemos o chamado de Deus em nossas vidas e dedicamos a isso, nós deixamos Ele nos preparar, nos colocamos à disposição dEle e vamos servir a Ele verdadeiramente, falar: Senhor, eu estou contigo e não abro, eu quero fazer a Tua obra, eu quero trabalhar no Teu reino, eu quero que o reino de Deus se expanda sobre essa terra, cresça cada vez mais. É isso. É assim que tem que ser. Aí, irmão, crente motivado, cheio de Deus, sabe? No primeiro amor, nada para ele. É chuva, ele está na casa de Deus adorando ao Senhor. É sol, está na casa de Deus adorando ao Senhor. Às vezes até doente, irmão, vem para a casa de Deus buscar a sua cura, mas vem para a casa do Senhor. Mas está servindo a Deus, aleluia, glória a Deus. Já falei aqui, outro dia fui orar por uma irmã doente que faz a obra de Deus. Eu saí de lá mais renovada ainda, porque ela estava doente, cheia de dor, coração grande, cheia de dor na perna, cheia de dificuldade. Mas ela falou: que sofra eu, mas que não sofra a obra de Deus, aleluia. Eu saí de lá me sentindo eterno. Falei: quem sou eu diante dessa mulher fazendo a obra de Deus? Não sou ninguém, aleluia. Eu fui lá orar e ela que tinha que orar por mim, para Deus me avivar ainda mais, para aumentar ainda mais a minha fé como a daquela mulher. Qual é a nossa motivação, meu irmão? Como está o nosso coração diante de Deus? Então temos que tomar cuidado para não perdermos o nosso primeiro amor. Laodiceia, vamos para uma outra igreja do Apocalipse, Laodiceia. Os jovens até fizeram um termo aqui sobre essa igreja, não é isso? A igreja de Laodiceia não foi enaltecida em nada, mas admoestada por ser morna, apática, e não percebeu o estado miserável em que se encontrava. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Qual era a situação espiritual da igreja de Laodiceia? Mornidão espiritual, arrogância espiritual e falta de percepção do próprio eu. Mornidão espiritual, não é crente nem frio. Expliquei aqui já sobre essa situação. Laodiceia não tinha abastecimento de água própria, ela recebia água de outras cidades. Uma cidade, águas termais, se não me engano é Colossos, águas termais, que enviava para Laodiceia por dutos que eles criaram. E outra cidade, esqueci aqui o nome, tinha até água fria, mas quando a água chegava em Laodiceia, chegava que morna, por causa dos dutos que passavam. Então quem bebia aquela água sentia náuseas, vontade de vomitar, porque era uma água morna, ainda mais por causa dos sais minerais que vinham das termas, das águas termais, melhor dizendo. Aí quem bebia tinha vontade de vomitar. Jesus está falando assim: eu estou igual a vocês quando bebe essa água de vocês aí, por causa de vocês. Estou a ponto de vomitar vocês, porque vocês não são frios, não são mornos, vocês não são frios a ponto de saciar a sede de alguém. E vocês não são quentes, como as águas termais, a ponto de curar as pessoas que as águas termais curavam. Vocês não fazem nada, não sacia a sede do sedento e nem cura o enfermo. Vocês são mornos e eu estou a ponto de vomitar vocês, não servem no meu corpo. É o que Jesus está, é o que Jesus está falando para a igreja, irmão. Porque era uma igreja
que a cidade era rica, né? Então as pessoas da cidade eram ricas, mas confiavam mais em suas riquezas do que em Deus. E Deus vai falar: vocês são pobres, são miseráveis, vocês não têm riqueza em mim. É uma cidade que tinha uma produção têxtil muito forte, né? Roupas ali. Jesus está falando: vocês podem produzir muitas roupas, mas diante de mim vocês estão nus. A cidade que produziu um colírio muito forte para a época, de curar as pessoas, os olhos das pessoas. Mas Jesus não fala: mas vocês são cegos, esse colírio não cura vocês da cegueira espiritual que vocês estão vivendo. Então vocês querem ser ricos? Deus fala: comprem de mim o ouro, a riqueza, vem comprar de mim, vem ser rico em mim. Saiam dessa mornidão, saiam dessa arrogância. É isso. Olhem para vocês, façam autoexame, vejam como vocês estão diante de mim e mudem o comportamento de vocês. É isso que Jesus está falando para essa igreja. Então, irmãos, na nossa vida espiritual nós temos que tomar cuidado com isso. Cuidado por não perder o primeiro amor, cuidado por não entrar numa mornidão. Vem para a igreja, mas está morno, não faz diferença nenhuma. Está entendendo? Para que vem a igreja? Por que eu saio da minha casa para adorar o Senhor? Tudo isso eu tenho que pensar. Ou melhor, por que eu saio da minha casa para vir à igreja? Que às vezes nem vem para adorar o Senhor. Tudo isso nós temos que pensar, irmãos. Amém? Estão entendendo até aqui, igreja? Alguma dúvida? O pastor está sendo muito duro? Então vamos continuar. A permanente vigilância, que a gente tem que vigiar o tempo todo, amor. Ainda no início da igreja, muitos não expressavam mais o mesmo vigor de antes. Faltava ânimo para a leitura da palavra de Deus. Aí lê e dorme. O louvor se tornou morno e adoração sem vida. Falta ânimo para a leitura da palavra. Já não tem mais desejo de ler a palavra, de estudar a palavra, de vir à escola dominical, de vir ao culto de ensino. Já não tem ânimo mais para isso. Aí o louvor se torna morno, adoração sem vida, né? Já não tem prazer em adorar, em louvar ao Senhor. Tudo faz de qualquer maneira. Mas a palavra de Deus diz: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tome cuidado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Aí a igreja estava nessa situação, nessas duas igrejas e muitos outros irmãos. Então a igreja vai crescendo, vai caminhando, muitos vão entrando em mornidão espiritual, muitos vão se mundanizando, não é isso? Então nessa época ali surgiu um movimento para tentar modificar isso, que foi o movimento montanista. Eu vou falar, foi um grupo que surgiu para poder, na intenção de tirar a igreja dessa frieza, de tirar a igreja do mundanismo, né, que estava entrando na igreja. Só que a princípio foi muito bem, mas depois seguiu um caminho errado. Nós vamos ver sobre esse movimento montanista, que também foi um movimento assim pentecostal, mas que teve seus problemas. O movimento montanista surgiu na metade do século II, pregava uma nova revelação concedida a eles. Olha só, sempre o problema de movimentos que surgem, vamos tomar cuidado com isso aqui, ó. Nova revelação, onde a igreja começa a caminhar por caminhos errados, entendeu? E isso, irmão, preste atenção nesse movimento. Hoje não vou poder falar muito sobre esse movimento por causa do tempo, mas está acontecendo isso novamente, está nas nossas igrejas. Vocês vão aprender alguns pontos aqui que está acontecendo de novo, amém? Veremos aqui a conexão desse movimento com o pentecostalismo. É difícil de falar, mas a gente fala. O propósito do movimento montanista. O movimento montanista é considerado a primeira manifestação histórica comunitária espontânea de valorização dos dons espirituais. Uma comunidade que valorizou os dons espirituais, da primeira que se uniu ali. Surgiu na região da Frígia, a atual Turquia, por volta de 156, 157 depois de Cristo, aquele dia 172, fundado por Montano.
montano, por isso montanista. Um religioso e profeta da Ásia Menor. Presta atenção. Foi um movimento forte, inclusive atraiu Tertuliano, grande teólogo que defendia a palavra de Deus na época. Um dos maiores atores apologéticos do cristianismo, que rompeu com a igreja ortodoxa para fazer parte do movimento montanista. Tertuliano adotou um código moral que foi notável por seu rigor. A história conta que até o movimento montanista faltou com o rigor que o satisfizesse, ou seja, ele ultrapassou o movimento montanista, né? Foi além. Que mais tarde o fez romper com montanistas para formar o seu próprio movimento, os tertulianistas. Voltando ao movimento montanista, esse movimento combateu o montanismo, que tentava invadir as igrejas cristãs e tentava resgatar as manifestações dos dons espirituais. Então esse movimento foi para combater o montanismo, entrando na igreja, e resgatar a manifestação dos dons espirituais. Até aqui é importante, porque sempre temos que combater o mundo, impedir que ele invada a igreja. Amém? Está acontecendo hoje isso em nossos dias? O mundo invadindo a igreja, irmãos? Sim ou não? Sim, está acontecendo muitos movimentos. Então vamos ver. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo da igreja. Quem pode me citar aqui? Dá para falar ainda. Exemplos do mundo dentro da igreja, invadindo a igreja. Fala aí, igreja. Fala aí, exemplo de mundo dentro da igreja que está entrando. Mundo dentro da igreja. Barão aqui citou ritmos mundanos usados dentro da igreja. Mas alguém tem algum exemplo? Então, irmãos, olha só, voltando aqui, a questão de ritmos mundanos usados dentro da igreja. Aí faz mais uma pergunta: qual é o ritmo da igreja? Está entendendo? Então temos que tomar cuidado com isso. Existem batidas, né? Existem coisas que são usadas no mundo que devem ser evitadas na igreja. Alguns funk, a gente já entende que é coisa do mundo, né? Algumas batidas são fortes, mas a gente não pode dizer que o funk é do diabo. Isso é cultural. O samba é muito usado nas escolas de samba, mas não vai dizer que o samba é do diabo, que é cultural, brasileiro, é voltado para essas coisas. Então os ritmos nós temos que tomar cuidado. A gente tem que prestar mais atenção na letra do que no ritmo. Está entendendo? Aí existem muitas letras que estão entrando na igreja que pensam que é de crente e não é nada. Agora, o ritmo até não tem problema. Qual é o problema? É quando toca um samba, um pagode na igreja, como os irmãos ficam. Aí sim, que aí o mundo entra. Está entendendo? Estão entendendo até aqui, irmão? A questão não é o ritmo, é o que a pessoa faz com o ritmo. Que não é pecado dançar, Davi dançou, mas tem irmã que se requebra igual a mulher lá do mundo e sensualiza, não é isso? Até mesmo os irmãos começam a sensualizar dentro da igreja, então tome cuidado com isso. Não é porque eu toco um funk que o crente tem que rebolar no meio da igreja, não é isso? Não é porque toca um samba que o crente tem que ficar rebolando dentro da igreja, não. Quer dançar? Dança de uma forma saudável, né? Não seja pecaminosa, que não seja sensual, erótico. Está entendendo, meu irmão? A gente tomar cuidado com o que nós fazemos com relação a esses ritmos, né? Tem crente que requebra até o chão se deixar, mano. O sangue de Jesus tem poder. Não é isso? Estou falando isso para homem e para mulher. Estão entendendo até aqui? Alguma dúvida quanto a isso? A questão não é nem tanto o ritmo, é o que a pessoa faz na hora da dança. Não é pecado dançar não, mas como você vai dançar, né? Já viu o pregador falando sobre Salomé, né, que dançou lá para Herodes, né? Se a menina não dança, o profeta não morre, né? Tem gente que está dançando e está matando os profetas aí, né?
Está matando ela mesma, dançando e matando os profetas, né? Tem que tomar cuidado com isso, amém? Estão entendendo até aqui, irmão? Alguma dúvida? Então é o que nós fazemos. Tem movimentos que surgem aí vai encontro com Deus, né? Irmãos, aí sai de lá falando, é mais uma tortura nesses encontros do que realmente buscar Deus. Bate nas pessoas, humilha as pessoas. Que encontro com Deus é esse, irmão? É assim que se cria resistência no cristão para suportar o mundo, batendo na cara, humilhando as pessoas. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Então, são movimentos que surgem aqui que só prejudica a igreja, não ajuda em nada. As inovações que, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Essa inovação está levando as pessoas a buscarem a Deus ou se afastarem de Deus? Então temos que tomar cuidado com isso, amém? Quando te chamar para um encontro desses, procure saber o que acontece nesses encontros, para ver se vale a pena ir ou não, amém? Tem encontros que realmente nem falam o que acontece lá, que é para incentivar as pessoas a irem, mas tome cuidado, saiba o mínimo, né? Eu já participei de encontro de casal, que é de Deus mesmo, que incentivam não falar o que acontece lá, que para as pessoas quererem ir, né? Aí esse já fala, vai lá, né? Benção, o que acontece lá é para abençoar teu casamento, se fortalecer cada vez mais. Agora, esse encontro com Deus de jovens que eu tenho visto por aí, irmão, estou sabendo o que está acontecendo, é só para prejudicar, só para afastar a pessoa de Deus. Não aproxime nada a pessoa de Deus, amém? Por causa de coisas que acontecem lá. Agora, tem encontro de jovens sério? Tem. Então procure igrejas sérias que realizam esses trabalhos. Não vai qualquer coisa aí não, né? Como o nosso pastor presidente fala, fundo de quintal, alguns terreirinhos que tem por aí. As igrejas, a igreja faz mais coisa de terreiro do que, não estou falando aqui mal de religião nenhuma não, mas é uma igreja evangélica que faz mais coisas de outras religiões do que da própria evangélica, amém? Temos que tomar cuidado com isso. Aí o movimento montanista veio nessa tentativa de resgatar a manifestação dos dons espirituais e não deixar o mundo entrar na igreja, só que tiveram seus excessos, os excessos do movimento montanista. Ainda que este movimento fosse uma tentativa de resgatar manifestações dos dons espirituais, Montano alegava, segundo seus críticos, que as declarações proféticas estavam no mesmo nível de autoridade das Escrituras. Aí é onde começa a tomar cuidado. As profecias dele estavam no mesmo nível de autoridade das Escrituras. Se está no mesmo nível de autoridade das Escrituras, ele pode acrescentar as Escrituras sagradas ao erro aí, entendeu? Aí a pessoa, nessa ideia, falando que a revelação está no mesmo nível da Escritura Sagrada, então logo pode acrescentar, aí pode colocar o que quiser dentro da Bíblia. Aí onde pode cair em erro, entendeu? Ele se colocou como paráclito, né? O paráclito, essa palavra é usada para o Espírito Santo, entendeu? Que é aquele que está ao lado, o advogado, se colocou nessa mesma posição do Espírito Santo. Então era por meio dele que o Espírito Santo falava à igreja do mesmo modo que falara aos apóstolos, ou seja, falava somente através dele. Aqui, irmão, vai indo muito longe. Tem pessoas que falam, não, Deus fala comigo, é só comigo e mais ninguém. Então é a única voz profética no mundo, Deus não fala com mais ninguém, tá entendendo? Aí isso é muito usado para quê? Dominar as pessoas e levar as pessoas a fazerem o que elas quiserem. Nós vemos um movimento aí de pessoas até se envenenarem porque o líder religioso mandou. Deus só fala comigo, eu sou o cara, só um minutinho, eu sou o cara. Aí leva a tomar veneno, pratica abusos sexuais com as pessoas em nome de Deus. Já viram falar sobre isso? Não, tem que fazer com isso comigo porque Deus mandou. Aí o nome de Deus é usado para cometer as maiores atrocidades, né, nesse mundo, maldades nesse mundo, tudo em nome de Deus, porque alguém fala que Deus só fala com ele. Fala, 1 minuto.
Isso mesmo. Não amo o pecado. Odeio o pecado, isso. Às vezes não acrescenta, suprime algumas informações e aí leva as pessoas a praticarem muitas coisas erradas. Entendeu, irmãos? Então essas pessoas que vão nessa ideia de que o Espírito Santo só fala com elas, e que elas falam está na altura da Bíblia Sagrada, levam a igreja a praticar muitas coisas erradas. Está entendendo aqui, irmãos? É por isso que muitos me criticam, mas eu vou continuar sendo o mesmo. Eu não sou autoritário. Eu não fico falando para você, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Eu te ensino. Faça se você quiser. Agora você vai ter que prestar conta com Deus de tudo que você fizer. Às vezes não é autoritarismo, a gente ensina. Agora cabe a você fazer o que está sendo ensinado ou não. Agora eu vou falar, mas se você não fizer, tu vai para o leito. Quem já ouviu isso em igrejas? Quem já ouviu isso em igrejas? Irmão já ouviu. Se você não fizer, tu vai para o leito. Olha, se você não obedecer isso, esse teu líder, tu vai para o inferno. O líder está fazendo um monte de coisa errada, mandando fazer um monte de coisa errada, mas se a pessoa não fizer aquilo, vai para o inferno. Olha só, que é autoritarismo dentro da igreja. A Bíblia fala sobre obediência à liderança? Fala, mas dentro do que está na palavra de Deus, irmão. Dentro do bom senso. Você não precisa obedecer a alguém se essa ordem for pecado, for contrário aos bons costumes. Não é isso, for contrário à palavra de Deus. Até quem aqui é militar? Tem militar aqui? Só o Iago já foi militar, né? Tu é militar também? Tu é ou já fui? João Vitor, tu é ou já fui? Tu é militar? Ei, tá bem dessa não. É mesmo? Novidade. Militarismo, confirma aí. Uma das coisas que fala dentro do militarismo é ordem absurda, não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. A mesma coisa na igreja. Se for usar isso, né, de ordem absurda não se cumpre. Se eu mandar você pecar, você não tem que pecar. Mas é o pastor que está mandando. Não. O pastor não está acima das escrituras sagradas. A gente pode dar ordens, né, apresentar diretrizes para a igreja de acordo com a Bíblia Sagrada. Se está fora disso, irmão, não segue, amém? Porque o que mais se tem aí são abusos, pessoas machucadas por líderes religiosos, por causa de abusos cometidos por essas pessoas. Então eu não quero aqui pessoas assim, machucadas com a liderança. Eu quero que haja respeito da liderança com os membros e dos membros com a liderança, amém? Se mantivermos o respeito, irmão, já está de bom tamanho, a gente consegue caminhar bem. Então, eram os erros que eu falei. Os montanistas são mencionados pelos escritores eclesiásticos como hereges que precisavam ser combatidos, pois negavam toda a autoridade eclesiástica. Então, olha só, eles eram um movimento de atuação do Espírito Santo, de poder, não é isso? Mas aí, nesse movimento, o líder já se coloca acima da palavra de Deus, que tanto de poder modificá-lo, porque está recebendo a revelação do Espírito Santo, na teoria dele. Aí, olha só, isso daqui é muito, nas seitas acontece muito isso, heresias. Nega toda a autoridade eclesiástica. Está acontecendo em nossos dias isso? Eu não preciso de pastor, não preciso de ninguém para me ensinar, eu posso estudar sozinho, eu posso aprender e vai indo sozinho e vai interpretando conforme a vontade dele, conforme os interesses dele, conforme os seus desejos, vai fazendo o que quiser, porque não respeita nenhuma autoridade eclesiástica para me ensinar, para me dar direção, quando o próprio Jesus estabeleceu as autoridades eclesiásticas para a edificação da igreja, não é isso? A uns Deus para pastores, outros para apóstolos, outros para doutores, outros para mestres. Querendo o que? Uns para profetas. Querendo o que, igreja? O aperfeiçoamento da igreja, né? A edificação do corpo de Cristo. Então, as autoridades eclesiásticas foram colocadas na igreja pelo próprio Jesus, para ensinar, para edificar o corpo. Então, nós não podemos negar
a autoridade eclesiástica, temos que respeitar. Não ficar debaixo de um jugo de autoritarismo, mas temos que respeitar as autoridades eclesiásticas, amém? Eu posso discordar de alguma coisa das autoridades eclesiásticas que estão acima de mim, mas eu tenho que respeitar eles, não é isso? Eu não posso ficar falando mal deles, não posso desmoralizar eles aqui diante da igreja. Vocês me respeitariam se eu ficasse falando mal aqui do nosso pastor presidente? Se eu ficasse falando mal do nosso bispo? Não se faz isso, está entendendo? Então eu tenho que honrar eles, honrar o nosso pastor presidente, honrar o nosso bispo, é respeitar as autoridades eclesiásticas que estão aqui, e de igual modo a igreja aqui, respeitar as autoridades eclesiásticas aqui da igreja, os obreiros, os presbíteros, os dirigentes da congregação, e assim vamos caminhando bem, amém, irmãos? Estão entendendo até aqui? Se colocava como autoridade do Espírito Santo, exigindo uma fé incondicional e absoluta obediência às suas ordens. É um movimento cheio do poder de Deus, né, de acordo com eles. Mas olha aqui o que eles estão praticando. Isso acontece hoje nas igrejas, irmãos? A doutrina do montanismo criou dificuldades para a igreja. Montano chegou até a afirmar que estava acima da própria autoridade das Sagradas Escrituras, além de não opor ou fazer restrição aos excessos quanto às manifestações espirituais. Então, o afastamento da doutrina dos apóstolos. Ao longo dos anos, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo, porque ali o montanismo se tornou totalmente dependente da gestão de Montano, né, gestão humana, e saiu da gestão do Espírito Santo, né, que leva para viver de acordo com a palavra de Deus. Isso deu margem ao surgimento de vários movimentos religiosos que ansiavam por um retorno da igreja à doutrina e ao vigor espiritual dos tempos apostólicos. Refletir acerca desses movimentos na história da igreja nos leva a compreender a necessidade de autoexame contínuo sob a indispensável ação do Espírito e à luz das Escrituras. Era um movimento também, irmãos, que estabeleceu regras rigorosíssimas para que as pessoas pudessem fazer parte do grupo deles. Quem se desviava não podia mais voltar. Aquelas regras, né? Tem que jejuar muito, tem que praticar alguns comportamentos para fazer parte desse grupo. São regras excessivas, colocadas além do que a Bíblia nos ensina, mas para dizer que eram santos e que tinham contato com o Espírito de Deus. Nós buscamos a atuação do Espírito Santo de Deus na igreja. E uma das coisas que eles pregavam também era o celibato, né? A proibição de casamento. Foi até que tem estudiosos que dizem que influenciou a igreja católica a seguir isso. Olha só, sempre é assim, irmão, surge nesses movimentos pentecostais, do reteté que nós falamos, não é isso? Não sou contrário a isso não, mas sempre nesses movimentos surge isso. Começa a criar um monte de proibições. Se não seguirem essas proibições, não pode fazer parte desse grupo, não é de Deus, né? Se não usar véu está em pecado, se não usar um roupão está em pecado, se você não jejuar vários dias está em pecado, se não orar muito está em pecado, se não ler muita Bíblia, aí estabelece que está em pecado. Irmãos, o Espírito de Deus nos chamou para sermos livres. Ele não veio colocar nenhum jugo sobre nós, a impor condições até mesmo para ser salvo. Aí desvaloriza tudo aquilo que Jesus fez para nós. Nós não fazemos essas coisas para sermos super crentes, não. Nós fazemos essas coisas para estarmos mais próximos de Deus, é ter a direção dele em nossas vidas, é não ser melhor que ninguém, é só sermos melhor que nós mesmos a cada dia, melhores seres humanos a cada dia, é ser melhor do que nós fomos ontem. Nós fazemos para nós melhorarmos e termos a consagração maior com Deus, mas não ser melhor que ninguém. Ninguém é melhor que outra pessoa porque profetiza, porque roda no mistério, porque marcha com varão, porque fala em línguas. Você faz isso porque você está em uma comunhão boa aí com Deus, está sentindo a presença de Deus, faça, mas não queira dizer que você é melhor que as outras pessoas, não queira dizer que só você vai para o céu por causa disso.
É importante nós orarmos, sim, ora. Eu gosto de orar, irmão, gosto de orar. Temos que orar. Eu gosto de jejuar, não jejuo muito, mas jejuo. Eu gosto de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Tudo isso é importante para mim, para minha edificação, para eu estar mais perto de Deus. Mas se você não faz muito isso, você não vai para o inferno por causa disso. Tá bom? Agora, você é preciso buscar isso sim, para quê? Para ter mais de Deus em sua vida, para ser cheio do Espírito Santo, para ser um crente mais ousado, para pregar a palavra de Deus, para você evangelizar as pessoas, sabe, se converterem ao Senhor Jesus, porque estão sendo impactadas ali com a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então eu faço essas coisas para fazer a obra de Deus, mas não para ser melhor que os meus irmãos, amém? Esses aqui pensavam que era melhor só porque praticavam essas coisas e impediam as pessoas de entrar. Então eles são lições e alertas dos primeiros séculos. A partir dos relatos bíblicos e históricos das duas igrejas, da história desse movimento montanista, é possível extrair lições e alertas para uma jornada cristã vitoriosa, seguindo sempre no poder do Espírito Santo e no direcionamento da palavra de Deus. É preciso evitar que o comodismo, o esfriamento e a indiferença nos impeçam de servir a Deus agradavelmente. Então, evitar esses exageros que eu falei muito sobre aqui, né, que a igreja de Corinto tinha muito exagero, né? Paulo foi organizando essa igreja, todo mundo queria falar mistério ao mesmo tempo. Aí ele, calma, mais segura, 2 ou 3, né? E que haja interpretação. Aí vai organizando essas questões para poder não ter exageros dentro da igreja. E o autoexame, se realmente estamos vivendo uma vida com relação à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus traz muito alertas quanto aos últimos dias: esfriamento do amor, apostasia da fé, que é se afastar da fé, e aparência de piedade, né? Parece que é crente, mas não é. Tem isso hoje nas igrejas? Então, parece, mas não é. Então, vamos evitar isso. E aqui vai falar algumas características de um real avivamento contínuo. Vocês veem na revista depois, que já toma muito tempo. É contrição total pelo Espírito Santo, quebrantamento pelo Espírito Santo, amplo perdão e reconciliação, santidade de vida, irmão. Crente tem que buscar santidade. Crente tem que buscar santidade, irmãos. O que tem de crente hoje? Enraizado na pornografia. Sangue de Jesus tem poder. Temos que tomar cuidado com isso. Isso tem efeito de droga, como a droga no cérebro da pessoa. Enraizado na pornografia. Crente hoje que está bebendo aí, fala que pode beber, né? Usa alguns versículos bíblicos e para justificar, e está indo no caminho da bebedeira e dando mau exemplo. Tá entendendo? Temos que tomar cuidado com isso. Crente hoje agora, irmãos, o que eu tenho de ouvido, ou melhor, o que eu tenho ouvido no meio dos crentes, que dá até vergonha, né? É crente que vai ter mais de uma mulher, porque diz que Salomão tinha, porque diz que Davi tinha, e por que eu não posso ter? Eu não sei como eles conseguem interpretar a Bíblia assim. Aí vai lá na ordenança para os bispos, né, ali, que seja marido de uma só mulher. Não, mas se... Aí tudo tem até lá no Instagram, né? Na época de Davi podia, na época de Salomão podia, só na minha que é proibido. Essas interpretações erradas são pessoas que não querem Deus, querem viver no pecado e dizer que é crente que vai para o céu, mas está mentindo para eles mesmos. Não tem nenhuma comunhão com Deus, nenhuma, se quiser viver uma vida de pecado. Aí fala que não precisa mais casar, aí vive como se fosse casado com uma pessoa, não está nem aí para casamento, aí larga um, pega outro e vai indo assim sucessivamente, porque não precisa mais, né, para alguns. Aí entra nesse caminho de pecaminosidade, pensa que está com Deus, mas não está. Nós temos que viver uma vida de santidade, buscar uma vida de santidade, amém? Ensinar que a fornicação é pecado, que o adultério é pecado, que a mentira é pecado, que o roubo, que o engano é pecado, que a desonestidade é pecado, porque tudo isso está se tornando normal dentro das igrejas. Aí como que vamos alcançar um avivamento cheio do poder de Deus? Uma pessoa assim nunca vai alcançar. Só alcança para avivamento, tem que ter santidade, irmãos. Tem que buscar o Senhor com seriedade, amém?
É assim que seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Aprenderam um pouquinho, irmãos? Alguma dúvida? O importante de escola dominical é isso, irmãos, que a gente pode falar algumas coisas mais sérias, podemos tirar dúvida também, amém?